Na última segunda-feira, o vice-governador de Minas Gerais iniciou sua agenda de trabalho. Ele começou pelo Noroeste, passando por Unai e Paracatu, e na manhã de hoje foi recepcionado na Câmara Municipal de João Pinheiro. A Câmara Municipal ficou lotada para receber a segunda maior autoridade do estado. A primeira-dama, Thaís Angélica Maciel. Representantes de vários segmentos estiveram presentes na recepção do vice-governador. O senhor vê a importância da visita do vice-governador de Minas hoje a João Pinheiro? Olha, é uma visita muito importante receber uma pessoa da envergadura do vice-governador, porque João Pinheiro é o maior município, um município que está crescendo muito e tem muitas demandas que somente o Estado pode nos atender e criar um ambiente para que esse crescimento possa vir de forma sólida, isso aí na área de segurança, meio ambiente, infraestrutura. Então nós contamos com o apoio do Estado e a presença do professor Matheus vai ser de grande importância, talvez um marco para a gente fazer algumas alterações e mudanças importantes. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade, do município, né? Com certeza o nosso prefeito está em busca de recursos e melhoria para o nosso município. O município como João Pinheiro, que vem crescendo cada dia mais, a visita de um vice-governador, nós ficamos, claro, né, muito satisfeitos, e que ele, o Zema e toda a comitiva aí possa cada dia mais contribuir com o nosso município em recursos. É uma gratificação muito grande, né? O vice-governador está aí, que ele está visitando alguns lugares, principalmente a Imodiale, e vai estar trazendo alguns recursos para a Imodiale estar funcionando no momento agora bem próximo, então nós estamos muito satisfeitos. Essa visita do vice-governador Matheus Simões da João Pinheiro, ela é muito importante, até mesmo porque ele está cumprindo um compromisso que fez em campanha. Quando ele esteve em campanha em João Pinheiro, numa reunião com a participação de vários pinheirenses, ele disse que retornaria ao município logo após a sua posse. E ele está cumprindo isso, vindo aqui logo no final do mês de fevereiro, ou seja, o segundo mês de governo. E vem aqui trazendo a mensagem do governo de Minas para nós pinheirenses, trazendo o apoio do governo de Minas ao governo municipal, liderado aí pelo prefeito Edinho, e também para o bem de todos os pinheirenses. Então a gente recebe de uma maneira muito especial o nosso vice-governador eleito para esta gestão. Entre os empresários, a expectativa é que a malha viária do município seja melhorada. Bom, é uma visita esperada pelas promessas que nós temos do Estado de ter uma ajuda para melhorar a infraestrutura viária de João Pinheiro, entre outras coisas. Isso é uma necessidade básica. Infelizmente nós não temos ainda a possibilidade de ter, mas parece que vai ser viabilizada dessa vez. Para o Judiciário, a vinda do vice-governador a João Pinheiro confirma o prestígio do município dentro do estado. É uma grande relevância para João Pinheiro, principalmente no início de governo da atual gestão, e demonstra que a nossa cidade ela está no caminho certo e que, notadamente, o governo estadual está de olho em João Pinheiro, entende a potencial da nossa cidade e demonstra que o Estado de Minas Gerais, por meio do Executivo, está com as portas abertas aos anseios e esperanças da população pinheirense. Então é sempre um grande prazer receber uma visita de um representante do Executivo, notadamente aqui o nosso vice-governador, e como advogado, uma satisfação ainda maior por ser o nosso vice-governador advogado também. A vinda do vice-governador, professor Matheus a João Pinheiro, é muito importante para todos nós, para ele conhecer a cidade, né, as nossas dificuldades, o empenho do governo, né, aqui na região de João Pinheiro. É um grande ganho para nós e é um prazer recebê-lo aqui em João Pinheiro hoje. Salutar essa presença do nosso vice-governador, porque a gestão estadual está vindo, né, na ponta do estado para ver as necessidades, né, de nosso grande território mineiro, e eu acho assim importante porque ele vai ver pontualmente, né, local, o que está acontecendo para poder tomar as melhores decisões para a nossa sociedade. A visita do vice-governador eu vejo como algo muito importante, né, que mostra aí o prestígio da cidade de João Pinheiro, né, recebendo uma autoridade, né, desse escalão. A cidade de Pinheirense fica muito feliz em receber o senhor vice-governador. O presidente da Câmara Municipal fez questão de receber o vice-governador na Casa Legislativa.
Em entrevista, Alexandre da Farmácia falou da importância desse momento. Muito importante para alavancar aí projetos futuros do nosso prefeito Edinho, juntamente aqui com o Legislativo. A gente vê uma preocupação grande dele com as estradas do nosso município. É onde a gente é mais cobrado. A gente, como vereador, é muito cobrado perante a sociedade de estradas e meio de locomover, principalmente no período chuvoso. E ele está com essa preocupação, ele tem essa preocupação, sabe dessa demanda e empenhou e vai empenhar para que seja solucionado esse problema. O Legislativo trabalha sempre em parceria com o Executivo em prol de João Pinheiro, né? Sim, a gente busca parcerias com o prefeito para que agilize o trabalho dele. Todos os projetos que ele manda tem que ser votado pela Câmara. Então a gente busca a maior brevidade possível de estar aprovando esses projetos dele para ele executar a obra, para quem mais precisa, que é a comunidade. O governador Zema não apoiou o presidente Lula no primeiro e também no segundo turno. Qual é o posicionamento do governo de Minas Gerais com o governo do presidente Lula nesse momento? É uma boa pergunta, especialmente porque eu vejo em algumas pessoas uma certa preocupação de que Minas Gerais pudesse ser prejudicada de alguma forma por conta do governador ter apoiado a reeleição do presidente Bolsonaro no ano passado. 3 motivos para que os mineiros possam ficar tranquilos. O primeiro deles é que Lula foi eleito também em Minas Gerais com a maioria dos votos. E o presidente não ia perseguir os seus próprios eleitores ao longo do seu mandato. Então, não faz nenhum sentido a gente imaginar que o presidente agiria contra o governo de Minas. Segundo motivo para a gente poder ficar tranquilo, o governador Zema é um homem ameno. Já teve 2 vezes com o presidente Lula, apresentou as principais reivindicações, inclusive apresentou a reivindicação da duplicação completa da 040 como uma das 3 obras prioritárias em Minas Gerais para o governo federal. E o terceiro ponto, gente, Minas é muito grande para sofrer qualquer tipo de retaliação. Vai retaliar Minas como? Vai perseguir o agro? Vai prejudicar o resto do país. Vai perseguir a mineração? Vai prejudicar o resto do país. Vai deixar as rodovias de lado? Bom, isso na verdade já deixaram nos últimos 30 anos, mas nós somos o centro logístico do país, seja pelas nossas ligações leste-oeste, seja pelas ligações norte-sul. Então, temos tranquilidade, o governador já esteve com o presidente Lula de forma muito tranquila 2 vezes, eu já tive vários contatos com o vice-presidente Alckmin, os nossos secretários estão em contatos contínuos com os ministros. Então, Minas Gerais pode ficar tranquilo que nós vamos avançar. Temos pautas com o governo federal que são importantes. Precisamos avançar no acordo de Mariana, na repactuação de Mariana, que estava pronta para ser assinada no final do ano passado, não pode ficar paralisada, porque é daí que virá, por exemplo, o recurso para a gente acelerar de uma forma brutal as reformas de rodovias que a gente falava agora mesmo. Precisamos fazer a nossa renegociação da dívida com a União. Precisamos reformar as nossas BRs, precisamos fazer as nossas 2 grandes barragens de Jequitaí e de Berizal lá no norte de Minas. Isso tudo é obra federal que nós estamos negociando, insistindo com o governo federal para que possa se transformar em realidade ao longo dos próximos meses. O vice-governador falou ainda do trabalho de recuperação das estradas no Noroeste Mineiro. Nós temos em Minas Gerais 24 mil quilômetros de estradas estaduais. Desses 24 mil quilômetros, 8 mil estão em estado de deterioração avançado. Alguns deles são esses que você acabou de nos trazer. Quando nós assumimos o governo há 4 anos atrás, nós não tínhamos recurso para fazer os reparos, mas a partir do ano passado a gente começou um programa de recuperação de vias com uma meta de 2 mil quilômetros por ano. Nós estamos chegando a 2.500 quilômetros já restaurados, a meta para esse ano são mais 2.500 e estamos dedicando quase 3 bilhões de reais para essas obras a cada ano. O escoamento de grãos no Noroeste, nós temos esse problema transversalmente aqui, é uma preocupação, nós obviamente estamos muito atentos a isso, sabemos do risco que isso representa para as vidas e do custo que isso representa para os produtores. A ideia é que a gente consiga seguir a esse ritmo e o Noroeste vai ser sempre contemplado com pelo menos 300 quilômetros a cada uma dessas rodadas para que a gente possa ter a situação normalizada ao longo dos 4 anos. A gente sabe que nesse momento de chuva a situação fica ainda pior, a gente pede para as pessoas um pouco de paciência e muita cautela nessas estradas. Agora, é importante dizer que nós temos que trabalhar com soluções alternativas. Eu dizia aqui ao prefeito e a alguns empresários agora mesmo que eu tenho uma expectativa muito positiva em relação, por exemplo, à instalação do ramal ferroviário Lusiânia até Pirapora, porque ele tiraria das rodovias aqui da região um fluxo considerável das carretas de grãos
E aí sem nenhuma reclamação sobre as carretas de grãos, porque elas são importantes para a região, mas elas são grandes responsáveis pela deterioração do asfalto, porque essas rodovias não foram pensadas para o porte de carretas que hoje circula nelas. E por outro lado, nós temos de buscar alternativas, porque nós vamos ter um aumento do fluxo de carretas no Noroeste, especialmente depois que nós tivermos a conclusão da obra da ponte São Francisco e o asfaltamento Pintópolis-Urucuia, porque isso vai jogar para o lado de cá um novo trânsito de carretas vindo diretamente de Montes Claros, fazendo uma interligação leste-oeste, passa pelo noroeste. Vai ser muito importante economicamente, mas vai piorar a situação da circulação de carretas. Então, a gente tem plena noção da necessidade de investimento. Você falava sobre rodovias que precisam de reforma, mas além disso nós temos o problema de algumas estradas de terra que precisam ser pavimentadas, porque estão virando atoleiros de 5, 6 quilômetros contínuos na época de chuva, o que é um desastre para quem precisa passar por lá, seja a pessoa buscando um hospital, um médico, seja as cargas que precisam ser transportadas. Então, sabemos da necessidade e o Noroeste é talvez a região que precisa de mais atenção no que diz respeito a escoamento de novas cargas, porque é um volume de cargas que tem menos de 20 anos e que, obviamente, precisa de agora reforço em asfalto e investimento nosso. Nós temos rodovias que não são duplicadas, que são rodovias que nem acostamento tem. O que o governo pretende fazer para melhorar esse trânsito, uma vez que o trânsito dessas carretas nessas rodovias pequenas, com produtores rurais, que às vezes pessoas mais velhas, que têm até dificuldade de dirigir, de enxergar, para evitar acidentes. A construção de terceiras faixas de duplicação estão sempre pautadas em estudo técnico de movimento. Nós temos uma limitação óbvia de recurso e fazer terceira faixa antes de recuperar as estradas que estão esburacadas e com um risco de segurança muito grande seria uma irresponsabilidade. Então, há sim projetos de terceira faixa, quase todos eles estão ligados à concessão. Então, nós fizemos uma concessão grande no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro de 650 quilômetros, toda ela pautada em concessão de terceira faixa e duplicação. Fizemos uma outra concessão grande no sul de Minas, também para terceira faixa e duplicação. Mas dinheiro público próprio para esse tipo de obra nesse momento não nos parece ser a solução mais responsável, já que os buracos representam um risco maior para a população do que o problema da falta de faixa de ultrapassagem. E aí, mais uma vez, até que a gente tenha movimento que justifique as concessões, a gente pede às pessoas sempre cautela, especialmente nas épocas de safra, quando a gente sabe que o trânsito das carretas fica mais intenso nessas rodovias. Eu vim agora, por exemplo, de Paracatu para cá, e mesmo na 040 a gente viu uma situação difícil de trânsito. Ontem fui de Unai para Paracatu, estamos falando de um MG nossa, muito trânsito de carreta por conta do momento da safra já iniciada, a soja sendo colhida. Então, nesses períodos, gente, da safra, tanto em julho, na safra do milho, quanto agora em fevereiro e março, na safra da soja, o cuidado no trânsito das rodovias do Noroeste tem que ser redobrado. E aí vou dizer mais, não adianta reformar e ficar sem buraco se as pessoas forem tentar pôr 120, 130 km por hora no meio de fila de carreta. E a gente precisa de um pouco de cautela na forma de transitar nessas estradas, especialmente nesses 4 meses de safra, agora no começo do ano e depois no meio do ano de novo. Vice-governador, o governador Zema não apoiou o presidente Lula no primeiro e também no segundo turno. Qual é o posicionamento do governo de Minas Gerais com o governo do presidente Lula nesse momento? É uma boa pergunta, especialmente porque eu vejo em algumas pessoas uma certa preocupação de que Minas Gerais pudesse ser prejudicada de alguma forma por conta do governador ter apoiado a reeleição do presidente Bolsonaro no ano passado. 3 motivos para que os mineiros possam ficar tranquilos. O primeiro deles é que Lula foi eleito também em Minas Gerais com a maioria dos votos e o presidente não ia perseguir os seus próprios eleitores ao longo do seu mandato. Então não faz nenhum sentido a gente imaginar que o presidente agiria contra o governo de Minas. Segundo motivo para a gente poder ficar tranquilo, o governador Zema é um homem ameno. Já teve 2 vezes com o presidente Lula, apresentou as principais reivindicações, inclusive apresentou a reivindicação da duplicação completa da 040 como uma das 3 obras prioritárias em Minas Gerais para o governo federal. E o terceiro ponto, gente, Minas é muito grande para sofrer qualquer tipo de retaliação. Vai retaliar Minas como? Vai perseguir o agro? Vai prejudicar o resto do país. Vai perseguir a mineração? Vai prejudicar o resto do país. Vai deixar as rodovias de lado? Bom, isso na verdade já deixaram nos últimos 30 anos, mas nós somos o centro logístico do país, seja pelas nossas ligações leste-oeste, seja pelas ligações norte-sul.
Então, temos tranquilidade, o governador já esteve com o presidente Lula de forma muito tranquila 2 vezes, eu já tive vários contatos com o vice-presidente Alckmin, os nossos secretários estão em contatos contínuos com os ministros. Então, Minas Gerais pode ficar tranquilo que nós vamos avançar. Temos pautas com o governo federal que são importantes. Precisamos avançar no acordo de Mariana, na repactuação de Mariana, que estava pronta para ser assinada no final do ano passado, não pode ficar paralisada, porque é daí que virá, por exemplo, o recurso para a gente acelerar de uma forma brutal as reformas de rodovias que a gente falava agora mesmo. Precisamos fazer a nossa renegociação da dívida com a União. Precisamos reformar as nossas BRs, precisamos fazer as nossas 2 grandes barragens de Jequitaí e de Berizal lá no norte de Minas. Isso tudo é obra federal que nós estamos negociando, insistindo com o governo federal para que possa se transformar em realidade ao longo dos próximos meses.